né? Mais ou menos isso, sobre a teoria dos anjos da guarda. Em primeiro lugar, anjo da guarda, mais uma vez, não é uma denominação espírita. O anjo da guarda, a gente aprende com a religião dogmática. Todo mundo fala em anjo da guarda, mas como no espiritismo não há anjos, só há espíritos, então nós falamos melhor de espíritos protetores. O anjo da guarda é um protetor, né? O que se deve entender por anjo da guarda, então? É isso, o espírito protetor de uma ordem elevada. Esse elevado é relativo, não é? É relativo ao nível de evolução do protegido. Claro, não é? No mundo espiritual também funciona o princípio da economia. Não se vai designar um espírito puro, não é? Para acompanhar uma criatura como eu, tão imperfeito, tão inferior, não é? Não. Quando se fala de uma ordem elevada, quer dizer, é mais elevado do que o protegido, não é? Cada um de nós tem um anjo da guarda, que é mais elevado do que cada um de nós. Cada um de nós está num nível de evolução. Dificilmente vamos encontrar duas criaturas exatamente no mesmo ponto, porque somos individualidades únicas. Não há dois iguais. Também não há almas gêmeas, podem perder a esperança, né? Ninguém vai encontrar uma gêmea. Pode encontrar uma alma que geme, pode encontrar uma alma algema, prende o indivíduo para a vida toda, mas alma gêmea é só uma figura poética, né? Infelizmente, desculpa fazer essa revelação. Então o anjo da guarda é isso, né? Todos têm um espírito protetor, porque Deus não nos joga nesta arena, né? Sozinhos, sem acompanhamento, né? Para que nós enfrentemos as feras do mundo, muitas vezes em condições as mais adversas, né? Em diferenças de forças e poderes. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos. Por isso que ele é mais elevado, né? Ele seria como um pai. Guardadas as devidas proporções, né? É uma analogia que os espíritos fazem. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho. É isso, porque quando nós encarnamos, todos, a rigor, encarnam para o bem, para progredir. Ninguém faz plano na espiritualidade para vir aqui cometer crime. Eu vou reencarnar, mas eu vou lá e vou matar aquele indivíduo que no passado me prejudicou. Então eu vou lá e depois, quando adulto, me candidato a um cargo político, não é? Eu vou roubar aquele país. Isso não acontece, não é? A encarnação é dada para o bem, para o progresso, para o resgate, muitas vezes, do indivíduo, não é? Cometeu equívocos no passado e deixou DPs, né? Como a gente aqui na universidade passa de um ano para outro, mas tem uma DP, né? Como espíritos, no nosso estágio evolutivo, certamente trazemos várias DPs do passado. Às vezes numa encarnação conseguimos eliminar uma matéria, não é? Mas fica muitas para depois, e às vezes nessa encarnação a gente adquire ainda outras DPs. Tal as nossas imperfeições. Ajudá-lo com seus conselhos. Como é que eles nos aconselham? Muitas vezes durante o sono, não é? Outras vezes se a gente tem um bom ouvido, não é? Entre aspas, somos clareaudientes, né? O conselho vem direto. E outras vezes vem até através de amigos, parentes, alguém mais sensível, que o espírito possa influenciar
possa passar a mensagem e aquele indivíduo vai levar a mensagem até o protegido, não é? Isso também acontece. Às vezes a gente recebe uma informação através de outro, de um amigo, um companheiro de trabalho, não é? Um vizinho, enfim, um parente mais distante. Consolá-lo nas suas aflições. E quem não tem aflições nesse mundo, não é? Por isso tem aquele capítulo do Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aqueles que sabem sofrer, não é? Tem que saber sofrer. Se a gente ficar só se queixando e não fizer nada, né, para tentar resolver o problema, isso não é um bem sofrer. Se a gente se compraz na dor, na obsessão, nos prazeres físicos, pura e simplesmente, não é? Então, são problemas que podem gerar dor, sofrimento. E disse Leon Denis, a dor é santa. Acreditem ou não, a dor é santa, é o mais nobre agente da perfeição. Dito por um mestre, né? Não a procure, porém, né? Não sejamos masoquistas. É isso que ele quis dizer. Não a procure. Mas se ela aparecer no seu caminho, faça-se amigo dela. Imagine, amigo da dor, né? Do sofrimento. O que significa fazer-se amigo da dor? Resignar-se. Quando você não pode evitar uma coisa, o que é que você faz? Vai ficar se queixando? Não. Resigne-se. O que significa resignar-se? Significa enfrentar aquela situação com paciência. Ter paciência consigo mesmo, né? Ter calma, dar tempo ao tempo para que o problema se resolva. Mas não cruzar os braços, não esperar que caia do céu um milagre, não é? Porque milagre não existe. E sustentar sua coragem nas provas da vida. É o encorajamento, é aquilo que os espíritos muitas vezes fazem, que nós não nos damos conta, porque a comunicação se dá num nível sutil, não é? Mas como espírito nós captamos aqueles que, de uma certa forma, já estão num certo nível de espiritualização. Ou então, durante o sono, não é? Vem a ajuda, o encorajamento. E aí, a gente, a palestra, né, fala lá dos anjos da guarda, dos espíritos protetores, mas principalmente, tendo em vista esses espíritos de escola, que é Kardec, que é o Dr. Bezerra de Menezes e que é Leon Denis. Porque eles, em vida, durante o seu trabalho, receberam a revelação de quem seria o seu protetor. E aí é que a gente vê essa questão, não é, do nível do protetor, do espírito mais elevado em relação a espíritos que têm uma missão, não é? Foram missionários. Isso está no livro Obras Póstumas. Obras Póstumas, se alguém de vocês ainda não sabe, representa um conjunto de textos, não é, de escritos que Kardec fazia em particular. Ele estava trabalhando a doutrina, mas ele tinha aqueles momentos de reflexão própria, individual. Então, quando sobrava um tempinho, ele escrevia alguma coisa, não é? Que era, digamos, a opinião dele, de acordo com aquilo que os espíritos estavam revelando. E ele foi guardando esses papéis, só que ele desencarnou, não é? Antes de poder eventualmente publicar. Não sei se ele tinha intenção de publicar. Os papéis ficaram com a esposa, Amélie Boudet, e ela também não publicou, e ela também desencarnou 14 anos depois dele. E 7 anos depois da desencarnação dela, aí aquele que ficou
digamos, na direção, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é que ele ficou no comando, né, do trabalho, da divulgação da doutrina espírita, que foi o Le Marie. Ele publicou em 1890. E aí então nós tomamos conhecimento dessas anotações. Coisas que, assim, textos que trazem esclarecimentos também, estudos que Kardec fazia sobre a Bíblia, inclusive, e ele também relata ali as coisas, os diálogos que teve com o seu espírito protetor, né, quando ele começa então os estudos para a elaboração do Livro dos Espíritos. Então ele estava uma noite em casa, fazendo lá escrevendo, não é, o Livro dos Espíritos, e aí ele começa a ouvir umas batidas na parede, ou na porta, ou no armário, enfim. E ele acha estranho, mas ele não vê de onde vem, não tem conhecimento, mas ele continua o trabalho dele, né, intrigado com aquelas batidas. Quando a esposa chegou, ela veio depois dele, ela também ouviu, mas ainda olharam um pouco, abriu o armário, o que tem aqui? Nada, não se descobriu nada. No dia seguinte, na reunião mediúnica, né, com aquelas meninas que faziam o papel de intermediárias do mundo espiritual para trazer as informações que ele precisava, ele conta o fato, né? E então no diálogo ele fala, eu não sei o que era aquilo, mas eu ouvi essas batidas. Aí o interlocutor com quem ele estava conversando disse, era o teu espírito familiar, que queria te dar queria te falar alguma coisa. E de onde ele se encontra? Posso falar com ele? Falou, sim, ele está aqui presente, pode perguntar. Aí, então ele começa um diálogo com a médium, né, e o espírito responde. Então ele diz, espírito familiar. Era assim que eles consideravam, né, naquela época, o espírito protetor. Veja que ele não fala anjo da guarda, e nem espírito protetor, espírito familiar. Quem quer que sejais, agradeço-vos a visita, aquela visita de ontem à noite, não é? E peço-vos que me digais quem sois. Tem algumas pessoas que contestam até a linguagem, né, da codificação, dizendo que os livros precisam ser alterados. Imagina quem ia falar nessa linguagem hoje em dia, né? Agradeço-vos, quem quer que sejais. Quem que usa esses tempos verbais? A nossa educação no Brasil, né? Agora pelo menos a gente tem um presidente que fala corretamente, né? Isso já é uma vantagem, porque, pelo amor de Deus, ser presidente de um país e não saber falar bobagem, abobrinha, me perdoe, né, com todo respeito, mas num país grande como o Brasil, da importância que tem no mundo, não dá. Então o Espírito responde, para ti, né, para você, que é com você que eu quero falar, né, não vou falar para outros, chamar-me-ei a verdade. Então o Espírito primeiro não se identifica, né? Não dá um nome propriamente. E todos os meses, por um quarto de hora, estarei à tua disposição. Veja, um Espírito elevado. Uma vez por mês, um quarto de hora. Um quarto de hora na Terra é uma fração de minutos, né? Passa rápido. Mas para a espiritualidade, um quarto de hora é bastante. Ainda mais sendo esse espírito. E aí Kardec pergunta ainda, o nome de verdade que tomaste é alusivo à verdade que procuro? Ou seja, ele estava estudando, ele estava tentando entender o que é que estava acontecendo, o que eram aquelas manifestações, não é? Talvez, disse o espírito, pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. Um guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual foi
o ser que Deus enviou à Terra, o ser mais elevado que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo à humanidade? A resposta mais curta, não é, de toda a codificação: Jesus. Pronto. Guia. Animaste alguma pessoa conhecida na Terra? Kardec insistia, né? Kardec era assim, não é? Perseverante, não era teimoso, era perseverante. Peraí, vamos ver se dá para ter um pouquinho mais de informação. Disse-te que para ti eu era a verdade. Este para ti, olha que bonito, né? Para ti. Lá no sul o pessoal fala ti, né? Usa ti. Mas ninguém mais usa no Brasil esses pronomes, né? Para ti eu era a verdade. Este para ti quer dizer discrição. Ou seja, ele quer estar presente e ele quer ajudar, mas discretamente, né? E portanto não deves querer saber mais. Aliás, o Espírito até foi bem elegante, né? Porque ele poderia dizer: não deves querer saber mais e nem sair daqui e comentar com os outros lá fora, né? Que nós estamos agora nesse trabalho. E Kardec, como não era fofoqueiro nem nada, né? Um homem discreto, um homem culto, né? Ele ficou com a informação, guardou para ele, e aí o Espírito vinha uma vez por mês. E depois ainda Kardec vai perguntar: mas só 15 minutos? Só uma vez por mês? Não dá para vir mais vezes? Ele falou: quem sabe, né? No futuro, talvez. Mas o Espírito fez isso só para se livrar das perguntas do codificador, porque não haveria necessidade de fato, porque o codificador era o Espírito missionário e ele sabia que ele daria conta do recado, né? Kardec daria conta do recado, então não haveria essa necessidade. E aí Kardec pergunta: mas tende a bondade de dizer-me se também se estende às coisas materiais da vida, essa ajuda? Porque o trabalho dele seria um trabalho estafante, ele teria que se dedicar, não é, totalmente àqueles estudos e àquela coleta de informações, de material para preparar a obra e tudo. Então ele falou: agora eu não vou poder trabalhar, não é? O trabalho material vou ter que deixar de lado. E como é que faz? Aí o Espírito responde numa das respostas mais lindas que eu já vi, não é? A vida material é na Terra coisa de grande importância. Isso vale para todos nós, é importante, né? Agora, não te ajudar a viver seria não te amar. E muito provavelmente os nossos espíritos protetores falam a mesma coisa quando a gente, né, tem as dúvidas. E agora, né? E como vai ser? Perdi o emprego, né? Aí a gente lembra da grande lição de Jesus: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, não é? Deus provê as necessidades deles, porque não proveria do homem, não é? Então, com isso assegurado, Kardec se entregou inteiramente ao trabalho. Depois, a esposa era uma professora de belas artes também, Amélie Boudet, de modo que ela continuava no trabalho. Espíritas, não é? Que gostavam mais da parte científica da doutrina e não gostavam do Evangelho, e um outro grupo que era pelo Evangelho, que achava que o mais importante de tudo era o Evangelho. Então havia essa dissensão. E uma das propostas do Dr. Bezerra, um dos projetos, digamos assim, que ele trouxe ao mundo, era unir os espíritas do Brasil. Isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Foi com essa finalidade que ele veio. E ele então vai enfrentar uma série de problemas, não é? Ele nasce numa família católica, até tarde na vida ele segue a fé católica, ele estuda a Bíblia, né? Passa por uma série de problemas em família, perde filhos, perde a esposa que ele mais amava. Então as dúvidas, as angústias dele, ele procurava suprir na Bíblia, né? Foi acostumado pela mãe desde cedo a
recorrer à religião, né, à fé religiosa, até que ele se torne espírita, né? E ele então, num dado momento, ele é convidado para ser o presidente da FEB. Isso foi em 1894. Aliás, 1894. A FEB tinha sido fundada em 1884, 10 anos antes. E ele já tinha um trabalho lá, fazia estudos do livro dos médiuns e tudo mais. E aí ele é convidado para a presidência, mas ele fica numa grande dúvida, porque era uma responsabilidade muito grande e ele sabia os problemas que iria enfrentar com os companheiros de ideal, né? E aí numa reunião em que ele está presente, que ele tem que dar uma resposta, né? Aparece esse espírito que vem se identificar como seu protetor. Alguém conhece? Alguns momentos após, o próprio espírito de Agostinho, que nós conhecemos como Santo Agostinho, né, cuja palestra no mês passado foi feita aqui, veio dirigir-lhe palavras de conforto, aconselhando-o a lutar mais ainda. Finalizando, Agostinho prometeu auxiliá-lo, assistindo-lhe carinhosamente os passos no percurso de mais esta senda que ele iria percorrer. Então, Agostinho vem para encorajá-lo a aceitar o convite, ser o presidente da casa, né, e que ele teria todo um suporte espiritual para enfrentar a problemática que estava na sua missão, né? E ele deixa para o dia seguinte, e no dia seguinte ele decide assumir a presidência da FEB. Quando ele morreu, ele teve um mandato, saiu, depois ele teve um outro mandato, em que ele estava quando adveio a doença, no ano de 1900, e aí então ele foi considerado presidente honorário, não é? Morrendo nessa condição. E o Leon Denis tem este protetor, este acho que ninguém conhece, é Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga foi um discípulo de Jan Hus, que por sua vez foi uma encarnação anterior de Allan Kardec. Isso nos séculos XIV, final do século XIV, início do século XV. Jan Hus combatia as práticas da igreja, o discípulo também, os dois acabaram na fogueira. Os dois foram queimados vivos, tanto o Jan Hus, depois vem a ser Kardec, e o Jerônimo de Praga. No mesmo tempo, vivia aqui na Inglaterra um homem chamado John Wycliffe, cuja Bíblia está naquela estante, na outra sala. Ele era um teólogo, não é? E ele fez uma tradução da Bíblia, está lá. John Wycliffe. E John Wycliffe, que era muito ligado a Jan Hus e a Jerônimo de Praga, era Leon Denis. O Leon Denis, portanto, teve uma encarnação anterior aqui, né? Então há ligações espirituais também entre esses povos, né? E o Leon Denis, né, que sucederia a Kardec propriamente como o maior divulgador da doutrina espírita, ele foi o Paulo de Tarso, né, do espiritismo, nos seus primeiros tempos de consolidação da doutrina, de divulgação, né? Ele então recebe essa mensagem de Jerônimo de Praga, numa reunião no dia 2 de novembro, que é o Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos, que foi criado pelos gauleses, pelos druidas. Ele foi um druida, o Leon Denis, como druida foi Kardec também, não é? Nos tempos das Gálias, antes de Cristo. E no dia 2 só que para os druidas, para os gauleses, o Dia dos Mortos era o dia 1º de novembro. Pois a igreja mudou, ficou sendo o dia 2 e o dia 1º, o dia de Todos os Santos, né? O Jerônimo de Praga então se manifesta nessa palestra, nessa reunião pública, né?
e se identifica como o protetor do menino, para dizer a ele: vai, meu filho, no caminho aberto à tua frente, marcharei atrás de ti para te sustentar. Coragem, a recompensa será mais bela. Então, com essas mensagens, não é? Com a manifestação desses espíritos, evidentemente que esses missionários, não é? Assumiram a sua tarefa com mais força, com mais coragem, com a certeza de que tudo iria dar certo, apesar das dificuldades, apesar das contrariedades sofridas. E conosco, de um modo geral, não é? Guardadas as devidas proporções, acontece algo semelhante, não é? Quando a gente encarna, quando a gente vai encarnar no mundo espiritual, já sabemos as dificuldades que vamos enfrentar na Terra, na família, não é? Em que família nós vamos encarnar, quem são os membros da família, não é? Os problemas que vamos enfrentar no mundo, os reencontros em geral, não é? E, no entanto, os nossos amigos espirituais e o nosso protetor, que depois passa a nos acompanhar enquanto encarnados, né? Eles nos encorajam da mesma forma. Vá, né? Não se preocupe, nós estaremos na retaguarda, nós estaremos sempre ao teu lado, né? Para te ajudar sempre que for necessário. Não se preocupe, vá em frente, que você será vitorioso, você, enfim, irá cumprir o seu programa de vida. Só que a gente chega aqui e esquece de tudo isso, não é? Vai enfrentar os problemas, se entristece, a gente se abate muitas vezes diante das dificuldades e não se lembra que tem um espírito protetor, e muitas vezes não se lembra nem de orar para pedir a sua ajuda, o seu socorro. A oração em si não é absolutamente necessária, porque eles estão acompanhando, sabem os nossos problemas, né? Mas é um gesto de humildade que nós devemos ter sempre, não só em relação ao protetor, como em relação a Deus. Bem, então, este é o tema de hoje. Platão e Aristóteles. A mensagem de Platão no Livro dos Espíritos é esta: humanidade, humanidade, não mergulhes mais o teu sombrio olhar nas profundezas da terra, procurando os castigos. Nós procuramos os castigos, né? Nós criamos as nossas dificuldades, a nossa infelicidade é nossa responsabilidade também. Chora, espera, espia e refugia-te no pensamento de um Deus infinitamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Então, é essa mensagem de encorajamento que Platão nos passa. Enfim, há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Então, é isso que nós devemos ter em mente, confiar, né, em Deus e na presença desses amigos espirituais em nossas vidas. Então, nem anjos, né, apenas espíritos protetores, porque anjo com asa é só uma alegoria. E mais uma vez eu roubei 5 minutos do meu tempo, porque o Evangelho me